Fala pessoal que segue o canal do Criando Infância. E eu vou começar logo com uma pergunta para vocês, principalmente para os professores. No momento da atividade da escrita, você já viu seu aluno ou a sua criança deitar sobre a mesa ou então fazer a troca do lápis ou caneta de mãos? Você sabe por que isso acontece? É isso que nós vamos tratar aqui no nosso vídeo de hoje. O porquê a integração sensorial impacta na escrita. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou a Susan, sou terapeuta ocupacional e trabalho com isso no meu cotidiano, em grande parceria com escola e família. Além disso, sou psicomotricista e também mestranda na área de educação. Então, eu já começo falando para vocês um pouquinho da integração sensorial, que nós já tratamos ao longo aí do canal, mas basicamente é como o nosso cérebro ele processa todas as informações vinda do mundo externo ou do nosso próprio corpo e dá uma resposta adaptativa. Nesse caso em específico, como a gente consegue processar todas as informações ali de escola, de corpo, de escrita e dar uma resposta adaptativa no caso que seria a nossa escrita eficiente. Mas para isso a gente precisa relembrar um pouquinho de três sistemas importantes que são base para a nossa escrita, que é o sistema proprioceptivo, o sistema vestibular e o sistema tátil. Então, eu não vou falar deles detalhadamente, mas é um resumo e correlacionando com a escrita. A propriocepção ela tem a ver com a nossa consciência corporal. O nosso sistema vestibular com o equilíbrio e com o controle postural. E o tato, ele traz para a gente a sensação de pressão e também em relação à superfície que a gente está tocando. E trazendo um pouquinho mais a integração sensorial, então, a fim de facilitar o entendimento, vamos pensar assim, essa criança ela pode estar recebendo estímulo de mais ou estímulo de menos. O filtro dessa criança pode não estar funcionando adequadamente para entender o que é bacana e o que não é, para que ela leve para a próxima etapa, para que ajude na atividade de escrita. Então, por exemplo, quando ela senta na cadeira sobre um pé só, ela pode estar tentando aumentar a entrada proprioceptiva dela para dar conta da atividade. O mesmo acontece, por exemplo, com a movimentação exacerbada. Ela pode tentar se movimentar, fazer uma busca sensorial, alimentar aquele sistema para conseguir ficar um pouquinho mais ali. A mesma coisa acontece com o tato, né? Se a gente vê aquela criança que escreve muito fraquinho ou muito forte, essa entrada, essa modulação, essa discriminação, essas duas partes, elas podem estar impactando. Então, essa criança ela não consegue ter uma escrita contínua, numa pressão só. Então, tem horas que ela faz uma força maior, uma força menor, às vezes ela faz uma letra maior, uma letra menor. Então, esses são alguns pontos que a gente pode sim identificar que são falhas na integração sensorial. Então, a gente faz essa relação da escrita com os sistemas sensoriais quando eles não estão funcionando adequadamente em orquestra, vou dizer assim, né? Eu falei desses três que são bases, mas temos também a visão, por exemplo, que é um grande aliado na escrita, principalmente na parte de segmentação, de praxia, quando a gente tem que fazer essas cópias, ou então uma interpretação de texto, uma escrita, né, uma produção. E aí vale então a gente observar a criança em alguns aspectos para ver se ela tem essas dificuldades e o que pode ser uma dificuldade de integração sensorial ou não. Então, quando a gente olha para uma criança que está sentada desorganizada na cadeira, ela pode estar caindo, pode estar sentada sobre um pé só. Às vezes ela nem gosta de ficar sentada. Isso pode ter a ver aí com o sistema vestibular, com o sistema proprioceptivo. Quando essa criança ela tem uma fadiga muito rápido, a gente precisa investigar o porquê dessa fadiga. Será que é porque ela não está entendendo quais músculos ela está utilizando, ou se eles realmente estão mais fracos do que os outros? A criança, às vezes, demonstra uma movimentação exacerbada antes de fazer a atividade da escrita. Então, ela tem ali uma busca sensorial um pouco mais intensa para dar conta da atividade, do engajamento naquele momento. E, como eu falei também aqui no vídeo, a dificuldade de transição da cópia, né, da lousa para o caderno. Então, isso também pode ser dificultoso para ela e pode estar relacionado, por exemplo, a uma dificuldade de integração vestibulocular, que a gente fala, né, que é do sistema vestibular com o sistema visual. Então, esses são alguns pontos para que a gente observe, para que essa criança possa ter aí um apoio adequado caso seja detectado um déficit de integração sensorial. Tem alguns outros vídeos aqui que eu já falei no canal de como a gente pode olhar para essa criança e entender que existe ali
uma necessidade de um apoio maior. E lembrar também que observar o corpo é o primeiro canal para que a gente possa dar uma aprendizagem adequada para a criança. Até porque a própria escrita, ela não vem só da mão, ela vem do corpo inteiro. E sabendo aqui que vocês gostariam de ver estratégias e alguns recursos, resoluções, enfim, para esse caso, eu vou trazer então no próximo vídeo aqui do canal 5 estratégias para que vocês possam melhorar um pouquinho, vamos dizer assim, o conforto dessa criança em sala de aula para ajudar na escrita. Então é isso, eu fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.